Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se o verdadeiro motivo da sua vida ainda não ter mudado, não for falta de fé, falta de esforço, falta de conhecimento ou até mesmo falta de merecimento, mas simplesmente o fato de que, no fundo, você ainda está lutando contra aquilo que deseja transformar, pare por um instante e seja honesto com você. Quantas vezes você tentou controlar tudo, prever tudo, consertar tudo, acelerar tudo? E quanto mais fazia isso, mais parecia que a vida criava resistência. Quanto mais você tentava segurar, mais tudo escapava. Quanto mais buscava a segurança, mais ansiedade surgia. Quanto mais tentava manifestar abundância, mais percebia sinais de escassez ao redor. E se eu te disser que talvez não seja a vida que está resistindo a você, mas a sua própria consciência enviando de volta exatamente o estado interno que você ainda sustenta? Se você chegou até aqui, nessa jornada da minissérie, então sabe que isso não é apenas mais um conteúdo sobre espiritualidade, lei da atração de dinheiro ou poder da mente subconsciente. No episódio anterior, você viu algo que pode ter mudado completamente a forma como enxerga sua própria existência. Você viu que o mundo não é separado de você, que a manifestação da realidade não acontece fora, ela nasce dentro, que tudo o que existe responde ao Eu Sou, e também que a sua autoconcepção silenciosa está moldando seus relacionamentos, prosperidade, oportunidades, energia e até a forma como as pessoas reagem à sua presença. Mas agora, para encerrarmos com profundidade essa primeira temporada, o livro Sua Fé é Sua Fortuna de Neville Goddard revela algo ainda mais desconcertante. Algo que pode libertar você de uma das maiores ilusões da mente humana. O problema pode nunca ter estado no seu desejo. Pode nunca ter estado na falta de técnicas de manifestação. Pode nunca ter estado na falta de capacidade. O verdadeiro problema pode estar na guerra interna que você continua alimentando contra a sua própria realidade. E é exatamente por isso que Neville nos entrega uma das revelações mais poderosas presentes na Bíblia, quando cita: "Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, aquietai-vos, e observai o livramento que o Senhor vos concederá. Agora, respire fundo e deixe essa verdade entrar. E se todo excesso de controle, toda ansiedade, todo medo do futuro, toda tentativa de manipular circunstâncias, pessoas e resultados estiver bloqueando sua manifestação da realidade, e se o poder da mente subconsciente não estiver falhando, mas apenas obedecendo ao estado de luta que você ainda sustenta, e se a lei da atração de dinheiro, da abundância e da transformação mental já estiver funcionando perfeitamente, mas refletindo um estado interno de tensão ao invés de confiança, fique comigo até o ritual especial no final deste vídeo, porque aquilo que você vai experimentar hoje pode mudar silenciosamente a forma como você cria sua realidade a partir deste momento. E quando você entender o verdadeiro significado de estar consumado, algo dentro de você começará a se reorganizar de um jeito que talvez nunca tenha acontecido antes. Agora vem uma das partes mais intrigantes de toda essa jornada. Porque depois de entender que a consciência cria a realidade, que o Eu Sou é a origem, que a manifestação da realidade começa dentro e não fora, surge uma pergunta que quase ninguém gosta de fazer para si mesmo. Se eu já conheço os ensinamentos, se eu estudo espiritualidade e abundância, se eu já aprendi sobre o poder da mente subconsciente, então por que a minha realidade parece não acompanhar aquilo que eu quero viver? E a resposta pode ser mais simples e mais profunda do que parece. A maioria das pessoas não falha por falta de desejo. Também não falha por falta de informação. E muitas vezes nem por falta de fé. Aquilo que realmente prende tantas pessoas em ciclos repetitivos é um vício invisível. O vício de lutar contra a própria criação. Talvez você conheça isso muito bem. Você decide que vai mudar e começa o dia motivado. Afirma que a prosperidade está chegando, que vai viver riqueza e abundância. Busca técnicas de manifestação. Aprende como manifestar dinheiro. Fortalece sua mentalidade de riqueza. E durante alguns minutos, tudo parece possível. E seu estado muda. Sua energia sobe. Sua visão se expande. Mas então, alguma coisa acontece. Uma mensagem chega. Uma conta nova surge.
Um atraso acontece. Um silêncio de alguém mexe com você e o resultado aguardado não aparece. E sem perceber, você abandona o estado interno que tinha acabado de construir. Você começa a checar sinais externos, começa a medir se está funcionando. Começa a buscar provas e quando não encontra confirmação imediata, a dúvida volta. O medo volta. A ansiedade volta. E junto com ela, a velha identidade também volta. Jesus já havia dito: deixe tudo e siga-me. Isso significa: desvie sua atenção para longe dos problemas e da multidão de motivos pelos quais você não consegue alcançar seu ideal. Concentre sua atenção inteiramente sobre aquilo que você deseja manifestar. O problema nunca foi a falta de desejo. O problema foi o excesso de resistência. Foi a tentativa de controlar aquilo que precisa primeiro ser sentido. Foi a luta constante contra circunstâncias que, na verdade, apenas refletem seu estado interno. E existe uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga sua própria jornada a partir de agora. Quem luta contra a realidade ruim, continua alimentando a mesma realidade ruim que deseja mudar. E enquanto esse padrão continuar ativo, o subconsciente continuará reproduzindo os mesmos sinais de escassez, ansiedade, autossabotagem e separação, até que você compreenda o que Neville Goddard revela a seguir sobre autoconcepção. Mas antes de chegarmos ao ponto mais importante, eu quero te fazer um pedido sincero. Se esse conteúdo está despertando algo dentro de você, se alguma dessas palavras está te fazendo enxergar padrões que antes passavam despercebidos, deixe o seu like neste vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas isso mostra para o YouTube que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas que também estão buscando transformação mental, despertar da consciência e uma nova forma de criar a própria realidade. E se você sente que essa minissérie está expandindo sua visão sobre o poder da consciência, aproveite agora para se inscrever no canal Transformamente e ativar todas as notificações. Os próximos episódios vão aprofundar ainda mais os ensinamentos de Neville Goddard. E eu não quero que você perca essa jornada até a transformação completa. Agora voltando ao texto. É aqui que Neville entrega uma das revelações mais transformadoras de todo o livro. Sua fé é sua fortuna. É uma frase bíblica curta e aparentemente simples, mas que quando realmente compreendida pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo, as pessoas ao seu redor e a própria vida. A declaração é: eu sou a luz do mundo. Pare por alguns segundos e sinta o peso dessa afirmação. Não é apenas uma frase espiritual. Não é poesia. Não é simbolismo vazio. Isso é uma revelação sobre identidade. Isso significa que a consciência que existe dentro de você é a própria luz através da qual toda experiência ganha forma. A sua consciência é a luz eterna. É ela que ilumina, interpreta, organiza e materializa tudo aquilo que você chama de realidade. Tudo aquilo que hoje existe em sua vida, cada relacionamento, cada oportunidade, cada bloqueio, cada avanço, cada experiência de abundância ou escassez, tudo isso é a cristalização silenciosa daquilo que você, consciente ou inconscientemente, aceitou como identidade. É por isso que Neville afirma algo que pode parecer desconcertante no início, mas libertador quando realmente absorvido. Mude a sua concepção de si mesmo, e você automaticamente irá mudar o mundo em que vive. E aqui acontece uma virada profunda dentro de quem realmente está ouvindo com presença. Talvez durante anos você tenha acreditado que precisava mudar as pessoas. Talvez tenha tentado convencer alguém a te valorizar. Talvez tenha tentado controlar circunstâncias, corrigir comportamentos, buscar aprovação, lutar contra rejeições e tentar fazer o mundo reconhecer quem você é. Mas Neville revela algo que desmonta completamente essa ilusão. As pessoas não são obstáculos. As pessoas são mensageiros. Elas apenas revelam aquilo que, em algum nível interno, você acredita ser. Se você sustenta uma identidade de desvalorização, o mundo encontrará formas de refletir isso. Se você sustenta uma consciência criadora, alinhada com valor, abundância e poder pessoal, a realidade começará a reorganizar-se para confirmar esse novo estado. É por isso que consciência cria realidade. É por isso que o poder da consciência nunca falha. É por isso que sua consciência criadora está trabalhando agora,
mesmo enquanto você escuta estas palavras. Então não tente mudar ninguém. Não tente convencer o mundo. Não tente manipular circunstâncias. Apenas renove a si mesmo, porque quando sua identidade muda por dentro, a vida inevitavelmente começa a responder por fora. E mesmo entendendo isso, existe um erro oculto que quase todos cometem no momento em que decidem mudar. E aqui entramos em uma das partes mais silenciosas, mais profundas e talvez mais dolorosas de toda essa jornada interior. Porque depois que uma pessoa descobre que a consciência cria a realidade, depois que entende que o poder da consciência molda experiências e que a manifestação da realidade começa dentro, ela imagina que agora tudo vai fluir naturalmente, que basta aprender algumas técnicas de manifestação, repetir algumas afirmações, visualizar riqueza e abundância, fortalecer a mentalidade de prosperidade e então a mudança finalmente acontecerá. Mas é exatamente aqui que muita gente trava sem perceber. Neville Goddard traz uma revelação poderosa, quase desconfortável para quem está realmente pronto para despertar. Ele relembra a passagem de Romanos: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Perceba a profundidade disso. A maioria das pessoas não falha porque não estudou o suficiente. Não falha porque não conhece os princípios. Não falha porque não sabe como usar o subconsciente. Muitas vezes, ela falha porque, no nível mais íntimo, ainda não se sente merecedora daquilo que deseja. Ela diz que quer abundância, mas por dentro ainda carrega a culpa por crescer. Diz que quer liberdade financeira, mas se sente desconfortável quando imagina prosperar além das pessoas ao redor. Diz que quer amor, reconhecimento, expansão, propósito, mas no silêncio da própria mente, ainda questiona se realmente merece isso. E é aqui que nasce uma das formas mais invisíveis de autossabotagem, que é a autocondenação. Ela não aparece sempre em palavras claras. Muitas vezes, ela aparece em pequenos pensamentos. Talvez quando você diga para si mesmo que ainda não está pronto. Talvez quando compare sua jornada com a de outras pessoas. Talvez quando erra uma vez e use esse erro como prova de que não consegue mudar. Talvez quando seu passado ainda define aquilo que você acredita ser capaz de receber. E existe uma verdade que pode mudar completamente sua transformação mental a partir de hoje. A autocondenação é uma oração silenciosa, mas contra você. Porque enquanto uma parte de você tenta manifestar uma nova realidade, outra parte continua emitindo para o subconsciente uma identidade de culpa, escassez, limitação ou indignidade. E o poder da mente subconsciente não julga. Ele apenas responde com absoluta fidelidade àquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo. Então entenda isso profundamente. Você ainda será condenado pelo mundo enquanto não parar de se condenar internamente. E quando essa chave finalmente entra no lugar certo, começa a revelar uma fórmula simples, profunda e quase impossível de ignorar. Agora Neville Goddard entrega uma das aplicações mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosas de todo o processo de transformação mental. Uma prática que parece pequena no início, mas que pode mudar completamente a forma como você reage aos desafios, incertezas e aos momentos em que a vida parece testar sua fé. Durante o seu dia, em algum momento um problema vai surgir. Pode ser uma mensagem que mexe com você. Pode ser uma cobrança inesperada. Pode ser um silêncio que desperta ansiedade, ou até mesmo uma situação envolvendo dinheiro, relacionamentos, propósito ou futuro. E normalmente, aquilo que a maioria das pessoas fazem é reagir imediatamente, tentando resolver, controlar, prever resultados e impedir que aquilo cresça. Mas aqui Neville propõe algo completamente diferente. Quando o problema surgir, não tente resolvê-lo imediatamente. Pare por alguns segundos, respire profundamente e volte-se para dentro. E com a mente tranquila, faça a si mesmo uma pergunta extremamente poderosa. Se isso já estivesse resolvido, como eu estaria me sentindo agora? Até parece algo simples, mas essa pergunta muda tudo, porque ela tira sua atenção da aparência do problema e devolve sua energia para o estado interno, que realmente cria a realidade. Neville compara isso a entrar em um cinema e já conhecer o final do filme. Imagine assistir uma história intensa, cheia de desafios, momentos de tensão,
obstáculos e cenas que fazem toda a plateia prender a respiração. Mas existe uma diferença entre você e todos os outros. Você já viu o final. Você sabe que tudo vai terminar bem. Percebe a força disso? Mesmo quando a cena parece caótica, você não entra em desespero. Mesmo quando tudo parece incerto, você mantém a calma. Porque quem conhece o final não interpreta o meio da história como derrota. E é exatamente assim que a consciência criadora funciona. Se o seu desejo é prosperidade, não espere a conta bancária mudar para então sentir segurança. Sinta segurança agora. Se o seu desejo é liberdade, não espere as circunstâncias se reorganizarem para então respirar em paz. Sinta-se livre agora. Se o seu desejo é amor, não espere validação externa para então se sentir inteiro. Sinta-se amado agora. É assim que a manifestação da realidade começa a ganhar força. É assim que o poder da mente subconsciente recebe um novo comando. É assim que a lei da atração de dinheiro, abundância e expansão começa a responder ao estado que você sustenta. Porque quem conhece o final não entra em pânico no meio da história. E agora você está prestes a experimentar isso de forma ainda mais profunda dentro de si. Chegamos ao momento mais importante deste episódio. E talvez, se você realmente se permitir viver os próximos minutos com presença, este também possa ser um dos momentos mais importantes de toda esta primeira jornada, dentro da minissérie, inspirada no livro Sua Fé é Sua Fortuna, de Neville Goddard. Porque depois de tudo o que você ouviu até aqui, depois de entender que a consciência cria a realidade, que a manifestação da realidade nasce daquilo que você aceita como verdade dentro de si e que o poder da mente subconsciente responde à sua identidade, não basta apenas entender. Agora você precisa experimentar. Então feche os olhos por alguns instantes, respirando profundamente e liberando toda a tensão da correria do seu dia. Retire a atenção de sua atual concepção de si mesmo e direcione para o seu ideal já realizado. Aquele ideal que até então você via como fora de seu alcance. Assuma que você atingiu o seu ideal, não como algo que você conseguirá com o tempo, mas como algo que é parte de você, que pertence a você neste momento. E solte a ansiedade. Libere a necessidade de controlar cada detalhe. Largue a urgência de saber quando, como, onde ou através de quem as coisas vão acontecer. Agora, em silêncio, diga: está consumado. Repita internamente: com presença, está consumado. E novamente repita, com total convicção: está consumado. Minha dica é que você pause o vídeo e faça essa técnica com tranquilidade. Não pratique apenas com a mente. Sinta com todo o seu ser. Permita que cada palavra preencha seu corpo, mente e resplandeça em sua identidade. Permaneça nessa sensação por alguns instantes. Sem pressa, sem luta, sem tentar provar nada para ninguém. Apenas sendo e sentindo. Porque quando você entra nesse estado, algo profundo começa a acontecer. Sua identidade começa a se reorganizar. O ruído mental começa a perder força. A autocondenação começa a se dissolver. O medo começa a perder autoridade. E o seu poder interior começa a emergir com mais clareza. É isso que Neville queria revelar. A criação não começa quando você apenas pensa positivo. A criação começa quando você aceita internamente que já está feito. Quando você sente que está consumado. Quando você para de lutar com a realidade e começa a se alinhar com ela. E agora, eu quero te dizer algo importante. Mesmo depois de sentir tudo isso, existe um padrão invisível que ainda faz milhares de pessoas perderem aquilo que criaram internamente. Elas sentem. Elas acreditam, elas acessam estados profundos, mas poucos dias depois, voltam exatamente para a antiga identidade. E essa será a grande revelação da segunda temporada desta minissérie, na qual você vai descobrir o mecanismo oculto da mente, que faz uma pessoa abandonar a própria criação sem perceber. E quando você entender isso, sua relação com fé, identidade, riqueza, abundância e poder pessoal vai entrar em outro nível. Agora comenta aqui embaixo, com total presença, a frase ritual deste encerramento: está consumado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Sugiro que volte, reveja toda a série, absorva cada detalhe, porque isso
não é apenas conhecimento, é um processo de transformação mental completo. E parabéns para você que maratonou toda essa minissérie, tenho certeza que ela te transformou em algum aspecto. Fico feliz se puder comentar e compartilhar sua experiência conosco. Seu depoimento ajuda e incentiva a transformação de outras pessoas. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa despertar. Essa mensagem pode transformar completamente a forma como uma pessoa enxerga a própria vida. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aquilo que vem agora vai aprofundar ainda mais tudo isso que você começou a entender. E esse foi o último capítulo da primeira temporada da minissérie Sua Fé é Sua Fortuna Revelado. O segredo que muda sua realidade. Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.